WW está de volta e agora apresento os participantes da roda, o professor de Segurança Internacional e de Geopolítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Brancoli. Bem-vindo, professor. Boa noite, meu caro. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E o Lorival Santana aqui conosco. Boa noite, meu caro. Boa noite. Bom, cresce a tensão entre a Casa Branca e a Justiça Americana. O presidente Donald Trump teria contrariado uma decisão judicial quando expulsou do país um grupo de imigrantes venezuelanos para El Salvador durante o fim de semana. Numa reunião tensa nesta segunda-feira, um advogado de Trump se recusou a apresentar a base jurídica desta decisão. Os detalhes com a correspondente em Washington, Mariana Janjaco. O governo Trump defendeu a decisão de deportar imigrantes venezuelanos com base em uma lei que não era usada desde a Segunda Guerra Mundial. O chamado Ato dos Estrangeiros Inimigos, de 1798, dá ao presidente americano autoridade para deportar pessoas de países que estão em guerra com os Estados Unidos. A justiça discordou. O juiz James E. Boasberg determinou no último sábado que os aviões com quase 200 imigrantes venezuelanos deveriam voltar, mas os voos seguiram para El Salvador. A Casa Branca alega que as aeronaves já estavam sobrevoando águas internacionais quando a ordem judicial foi decretada, e por isso o governo americano não precisaria seguir a diretriz. Advogados dos imigrantes afirmam que isso não importa e que os aviões deveriam ter voltado de qualquer forma. This administration acted within the confines of the law, again, within the president's constitutional authority and under the authority granted to him under the Alien Enemies Act. We are quite confident in that, and we are wholly confident that we are going to win this case in court. Em meio às polêmicas sobre as deportações, nesse final de semana, Trump ordenou a maior ação militar do seu segundo mandato até então. Militares conduziram ataques em larga escala contra os Houthis, um grupo apoiado pelo Irã no Iêmen, no momento em que os Estados Unidos tentam fechar um acordo nuclear com o governo iraniano. Os bombardeios mataram pelo menos 50 pessoas e deixaram outras 100 feridas, dentre elas crianças e mulheres, segundo o Ministério da Saúde, controlado pelos Houthis. Nesta segunda, o presidente americano afirmou que o Irã seria responsabilizado por qualquer resposta vinda do grupo no Iêmen. No fim de 2023, os Houthis começaram a atacar navios americanos e do Reino Unido, afirmando que estavam agindo em solidariedade a Gaza e contra Israel. As ofensivas prejudicam o comércio global, já que acontecem em rotas marítimas importantes. Os Estados Unidos passaram a retaliar os Houthis ainda sob o comando de Joe Biden, mas as ações de Trump escalam o nível das investidas. Professor, o judiciário americano tem condições de ser o contrapeso ali ao trumpismo? Meu caro, do ponto de vista legal, a princípio sim. O problema é que o argumento de Trump é que ele estaria atuando dentro de uma lógica de excepcionalidade. O que a gente argumentava mais cedo, inclusive na matéria, é de que ele está agindo sobre um decreto que está relacionado a uma dinâmica de guerra. É um decreto de 1798 que diz que em momentos de excepcionalidade, grupos invasores podem ser expulsos. No final das contas, é que ele decretou que essas gangues venezuelanas são grupos invasores, então ele teria autoridade dentro desse contexto. O que a gente vai provavelmente acompanhar ao longo das próximas semanas. E aí a grande disputa vai estar efetivamente como esses juízes da Suprema Corte vão se comportar, né? O que você acha, Lorival? Tem a justiça americana e o sistema judicial dos Estados Unidos condição de ser o contrapeso ao Trump? É o que a gente vai ver a partir de agora. Veja como foi todo esse processo. Na sexta-feira à noite, o Trump evocou essa lei dos inimigos estrangeiros e não publicou. Foi secreto, usou secretamente. E aí 2 grupos de defesa dos direitos humanos descobriram isso no sábado de manhã, que esses 137 venezuelanos estavam sendo ali detidos para serem sumariamente deportados e entraram com um pedido na justiça em nome de 5 deles. E o juiz ordenou que os aviões não decolassem, que se já tivessem decolado, que voltassem. E temos praticamente certeza de que os aviões não tinham chegado a El Salvador quando o juiz deu essa ordem. Portanto, ela foi descumprida, porque os aviões eram americanos, eles podiam perfeitamente receber a ordem de voltar.
mesmo estando em água, em espaço aéreo internacional, não importa, eram aviões americanos, né? E não é a primeira vez, teve uma professora de medicina libanesa que foi deportada ao chegar a Boston, e um juiz de Massachusetts decidiu que ela não devia ser deportada sem um aviso de 48 horas e ela foi deportada na mesma noite. Ela é aparentemente uma simpatizante do Hezbollah, tinha ido aparentemente ao funeral do Hassan Nasrallah. Mas a questão aqui não é o conteúdo, né, quem são essas pessoas, essas vítimas, mas a atitude do governo Trump perante a justiça. É isso que está em debate aqui, e não se os 137 venezuelanos são da gangue Tren de Aragua ou se não são. Até porque nem deu tempo para saber, porque não houve o devido processo, e essa é a discussão, né? E é um precedente bastante perigoso, porque o presidente está agindo como se ele estivesse acima da lei, né? E acima da justiça. Então, da mesma maneira como ele decidiu deportar o Mahmoud Khalil, né, o estudante de Colômbia, sírio de origem palestina, também contra a vontade, contra a decisão de um juiz. Quer dizer, esse ainda não foi deportado, continua numa prisão na Louisiana, longe de seus advogados, sem uma assistência correta, e o juiz tinha dito que ele precisava ter uma comunicação devida com seus advogados que estão em Nova York. Então, e aí já entra a questão da primeira emenda americana, que garante a liberdade de expressão. Que ele está sendo deportado, tendo green card, tendo residência, sem ter cometido nenhum crime. O crime, entre aspas, que ele teria cometido seria pensar diferentemente do presidente Trump. Sim. Criticar Israel, coisa que o presidente Trump aparentemente não tolera. Ô, professor, a gente viu aí também na reportagem, um dos fatos do dia aí principais nesta área de Estados Unidos, esse avanço militar que foi durante o final de semana contra os Houthis. Na sua percepção, os Estados Unidos têm gás, têm energia para ter tantas frentes assim de conflito externos, não só conflitos militares, mas também os conflitos comerciais, a questão Groenlândia, Canal do Panamá, México, Canadá, América Latina, Oriente Médio, consegue todas essas frentes? Meu caro, o confronto dos Estados Unidos contra os Houthis é o que a gente chama na segurança internacional de um conflito assimétrico. Isso porque os Houthis, né, que são esse grupo xiita ali ao sul da Península Arábica, eles não têm um exército formal. A gente não está falando de um grupo que tem tanques de guerra, que tem grandes aeronaves ou algo parecido. Eles buscam efetivamente ações que a gente pode chamar de guerrilha, que visam criar uma comoção e criar danos específicos contra aquelas embarcações que passam ali pelo Mar Vermelho. A própria matéria falava, né, mais de 15% do comércio internacional marítimo passa por ali. Então tem uma confusão, tem uma complicação na hora de lidar com esse tipo de grupo, porque todas as estruturas tradicionais que os Estados Unidos têm, do ponto de vista de forças armadas, elas têm uma certa deficiência na hora de lidar com esses grupos irregulares, né? Só lembrar, por exemplo, a dificuldade que foi lidar com grupos irregulares no Afeganistão, no Iraque, mesmo na Síria. Gera uma complicação esse tipo de configuração. Então, do ponto de vista prático, os Estados Unidos teriam os equipamentos, as técnicas para lidar com esse tipo de grupo. O problema é como que você faz para destruí-los completamente. Os Houthis, por exemplo, usam redes sociais para mostrar que estão atacando embarcações, que lançaram mísseis contra navios aeródromos, né, os porta-aviões dos Estados Unidos. Então, do ponto de vista prático, é muito difícil destruí-los dentro desse tipo de contexto. E a destruição, eu diria, dos Houthis, na medida em que se torna praticamente impossível, ela gera uma consequente e quase que permanente desafio aos Estados Unidos naquela região, porque embarcações continuarão sendo atacadas. Isso tudo relacionando, a gente não está falando só de um conflito tão localizado ali, de Arábia Saudita contra Houthis, apoiado pelos Estados Unidos. Isso envolve efetivamente os Houthis no Iêmen, recebem apoio do Irã, têm relações com o Hezbollah no Líbano, e aí envolve Israel dentro desse contexto. A gente está falando de uma guerra regional já no Oriente Médio, onde os Estados Unidos estão se metendo. E olha, independente da quantidade de soldados, de embarcações, de aeronaves que os Estados Unidos vão poder mobilizar, dificilmente a gente vai ver no futuro próximo uma tentativa ou pelo menos uma capacidade de destruir completamente esse tipo de questão. A gente vai passar os próximos meses certamente discutindo complicações dentro desse cenário. O Lorival, isso aí pode escalar para o Irã de alguma maneira? Sim, é o que o Trump está ameaçando, né?
de considerar que cada ataque dos Houthis é um ataque do Irã, porque o Irã patrocina os Houthis. Mas esse é um tabuleiro multidimensional. Lembre-se que a Rússia depende dos mísseis e drones do Irã para seguir com a sua campanha na Ucrânia. Trump está tentando induzir a Rússia a aceitar um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia. Trump tem uma aliança incondicional com Israel, cujo maior inimigo é o Irã. E há também os ataques dos Houthis contra os navios americanos e de outras bandeiras numa região que é importante do ponto de vista do comércio, né, internacional. Tem ali o Mar Vermelho e tem ali o Canal de Suez, né? Então, diante de tudo isso, Trump tem vários interesses. Mas vamos lembrar que Donald Trump, ele se elegeu e se reelegeu prometendo desengajar os Estados Unidos de conflitos, né? Então, o que ele procura fazer com as tarifas, com as ameaças, é ganhar sem lutar, né? Assim, só com ameaças, só com dissuasão, só com pressão. Ele não tem interesse em usar tropas, usar armamentos numa escalada, numa guerra maior. Já existe essa guerra de baixíssima intensidade lá no Mar Vermelho contra os Houthis, que ele herdou e que ele vai seguir fazendo, né? Mas o interesse dele realmente é tentar demonstrar para a Rússia, por exemplo, que o Irã não é um aliado confiável, né, estável, que o Irã está fragilizado por Israel e pelos próprios Estados Unidos e incentivar a Rússia nesse sentido a fazer esse decoupling, essa dissociação em relação ao Irã e vir para o campo dos Estados Unidos. E quem vai ser o maior sacrificado nessa aproximação, obviamente, é a Ucrânia, que tem que ceder territórios, como o Trump já está assumindo, né? Até mesmo colocando em discussão a usina de Zaporizhia, que fornece de 20% a 25% da eletricidade da Ucrânia, territórios que são da Ucrânia e que foram ocupados pela Rússia. Bom, gente, a gente tem uma notícia de última hora que Israel lançou uma série de ataques aéreos sobre Gaza. Autoridades palestinas disseram que ao menos 30 pessoas morreram, incluindo 5 crianças. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ministro de Defesa, Israel Katz, ordenaram a operação, acusando o Hamas de se recusar repetidamente a libertar os reféns e rejeitar ofertas de mediação neste conflito. Segundo o comunicado do escritório de Netanyahu, Israel vai, a partir de agora, agir contra o Hamas com força militar crescente. A Casa Branca informou que foi consultada por Israel sobre os ataques dessa segunda. Um funcionário sênior do grupo armado disse que, com a ação, Israel está cancelando unilateralmente o acordo de cessar-fogo. Professor Fernando, qual o impacto disso na geopolítica ali do Oriente Médio e na própria política externa do Trump? A situação já vinha complicando ao longo das últimas semanas, né? Israel tinha, por exemplo, cancelado a exportação de energia elétrica para Gaza. Gaza já vinha aí com uma deficiência em conseguir lidar com esse tipo de ponto. A gente está falando, obviamente, de uma região praticamente destruída, né, do ponto de vista prático, logístico, de infraestrutura, e a situação vai escalar, né? Eu diria que a decisão de Israel ela vem também num contexto em que a política interna de Israel vem mudando bastante ao longo dos últimos dias. Netanyahu, por exemplo, demitiu o chefe do Serviço de Inteligência de Israel ao longo dessa, né, fez anúncios e demitiu essa semana essa liderança, o que indica, de certa forma, um aumento, eu diria, de um lado ainda mais radical dentro do contexto israelense. Os Estados Unidos certamente aprovaram esse tipo de ação, né? É bastante improvável que Trump teria sido pego aí por essa decisão de calças curtas ou algo parecido. E olha, as coisas já começaram a se movimentar. Os Houthis fizeram uma declaração há alguns minutos atrás dizendo que vão começar a realizar ataques contra Israel e contra embarcações israelenses no Mar Vermelho. Fica sempre em dúvida com a capacidade que os Houthis têm de fazer isso, mas a gente vai ver uma escalonada, uma movimentação dentro desse tipo de questão, né? Como o Lorival comentou, essas dimensões são também articuladas em questões um pouco mais amplas. O Irã, nesse momento, está muito no foco, né? Trump argumentava, por exemplo, que é o pior momento do Irã ao longo dos últimos anos, que ele teria perdido os aliados do Hezbollah, do Hamas, os Houthis agora estão sob ataque, e que Israel agora tem um aliado importante com os Estados Unidos na mão de Trump.
Dentro desse contexto, eu argumentaria que o Israel, retomando os ataques contra o Hamas, de certa forma vai reanimar e vai rearticular discussões sobre o Oriente Médio. Não é mais um confronto sobre Israel e o Hamas. Já envolve esses atores regionais, a gente vai ter que olhar, de certa forma, esse tipo de movimentação. Eu estava acompanhando agora, só para encerrar, a China fez uma declaração no Twitter, aqui no antigo Twitter, né, no X, declarando que é a favor também do processo de paz. Quantidade de atores internacionais envolvidos nesse processo, Rússia, China, Irã, Estados Unidos, vai só aumentando e a gente vai ver o tamanho da complexidade para chegar a um acordo, né, a um fim específico dessa lógica. Lorival, em 30 segundos para a gente encerrar, me desculpe. O Trump retirou o incentivo para Israel negociar com o Hamas, né? O Trump tem uma postura mais radical do que Israel. O Trump vinha dizendo que o Hamas não tinha um interesse em negociação, que o Hamas ia sofrer graves consequências e com esse discurso do grande aliado de Israel, fica difícil para um governo israelense ser menos radical. Então, houve um acirramento das posições ultranacionalistas de Israel. Mas vamos lembrar que tem 24 reféns vivos, provavelmente israelenses, judeus, ali nas mãos do Hamas. Lorival, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Também agradeço ao professor de Segurança Internacional e de Geopolítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Brancoli. Muito obrigado, professor. Bom descanso. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite. Bom, o WW termina aqui. Uma boa noite e até amanhã.